Leia aqui, por favor. Deus em primeiro lugar, família, porque se você, não importa quanto de dinheiro você tenha, se a sua casa for uma bagunça, você não vai desfrutar desse dinheiro. Você não vai ter prazer para desfrutar desse dinheiro. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma noite abençoada. Temos uma mensagem importantíssima para hoje, para esse tempo. Vamos voltar naquele versículo que diz assim, ó. Não vou ler ele com você. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Agora, não é que o conhecimento não estava acessível. O conhecimento foi desprezado. Não é porque não sabiam, é porque desprezaram. E esse texto é um texto muito interessante, porque ele se refere, você vê que já começa pelo o meu povo. Quer dizer, não é o ímpio, é o meu povo. Foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, o conhecimento, ele não foi feito simplesmente para você ter acesso a ele. Eu sei, eu conheço, eu já li, eu já estudei. Não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada, só vai agravar a situação. Então, mais do que saber, nós precisamos praticar. Que aí que está o segredo. Praticar. Sermos aquilo que a Bíblia chama de cristão praticantes. Porque aquilo que a gente ignora vai voltar contra nós. Mais dia menos dia. E os últimos dias, para mim, foram dias muito, muito intensos. E eu vou pincelando aqui no decorrer, como advertência, como alerta, daquilo que eu tenho presenciado ao longo da minha caminhada, e eu tenho presenciado nos últimos dias, que serve de alerta para todos nós. Leia aqui, por gentileza. Mais uma vez, 1, 2, 3. Então, reorganizando prioridades. Nós vamos falar sobre isso. Reorganizando prioridades. Deixa eu fazer uma observação importante aqui para vocês. Eu sempre falo que a Bíblia é um livro de ferramentas incrível. Você tem que saber utilizar essas ferramentas. Se você sabe utilizar pouquíssimas ferramentas, você não vai construir uma grande vida, porque você só sabe usar algumas poucas ferramentas. E quando eu falo de algumas poucas ferramentas, são geralmente a gente aprendeu errado, como, por exemplo, às vezes tem gente que não passa da oração do Pai Nosso. Se a oração do Pai Nosso fosse o suficiente para que uma pessoa vivesse uma vida vitoriosa, teria gente que estava surfando na onda, Não faltaria absolutamente nada, mas não é isso. A Bíblia nos ensina sobre tudo. A Bíblia te ensina, quer formar uma nação, está na Bíblia. Quer saber como conduzir um casamento, está na Bíblia. Quer saber como conduzir a família, está na Bíblia. Como criar um filho, está na Bíblia. Como administrar um negócio, está na Bíblia. Como vencer a carne, está na Bíblia. Como perdoar, está na Bíblia. Todos os direcionamentos que compõem
e que nos leva a uma vida vitoriosa. Então, para viver uma vida vitoriosa, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que envolve a nossa vida. Por isso que a igreja, se você vier a segunda-feira, é uma pregação, é um ensinamento. Você vier na terça-feira, é outro ensinamento. Você vem hoje, é outro ensinamento. Você vem sexta-feira, vai ser outro ensinamento. Você vem domingo, é outro ensinamento. Uma mensagem diferente da outra. Por quê? A sua vida não depende de uma área. Eu estou focando no meu espiritual. Você vai ser derrotado. Porque envolve mais responsabilidades. O que não falta é gente que se diz e intitula extremamente espiritual no fundo do poço, derrotada, fracassada, miserável, endividada, casamento falido, a vida destruída. O que não falta é isso. Então, nós precisamos abrir a mente, nós precisamos reorganizar prioridades, e dentro desse reorganizar prioridades, vou começar com uma frase, que diz assim, vejam onde os seus caminhos o levaram. Essa passagem, vamos lá para Ageu, capítulo 1, que fala da reconstrução do templo, a reconstrução do templo que estava destruído desde o tempo da invasão dos babilônios, que destruiu, e eles sofreram muita oposição. Diga essa palavra, oposição. Todas as vezes que você pegar para consertar alguma coisa na sua vida, você vai ter resistência e oposição. Ou você resiste e parte para cima, ou você vai ceder mais uma vez e vai continuar as mesmas ruínas, as mesmas vergonhas, as mesmas humilhações, os mesmos problemas. Vai entrar ano e sair ano, nada vai mudar. Por quê? Porque nós cedemos às oposições, à pressão. Então, por outro lado, o povo dizia assim que não era o tempo de reconstruir o templo, ou seja, mostrando a negligência para com a vida espiritual. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor, diga essa palavra comigo, diga, veio novamente. Então, presta atenção na palavra, veio novamente. Então quer dizer o quê? Que já havia sido dito, falado. Agora, tem uma frase que a gente gosta bastante de lembrar. Diga assim, Deus não muda de ideia. Querido, se Deus falou uma vez, para dar ouvido, porque pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, você vai ter que voltar lá, porque Ele não muda de ideia. Quem muda somos nós. Não, talvez Deus esqueça. Não esquece. Não esquece, que Ele te pedir agora, Ele vai te pedir daqui 5 anos, 10 anos. Então é esperto, é inteligente da nossa parte a gente ser rápido. Tomar as decisões rápidas. Não tem situações que nós tivemos a oportunidade de mudar ou tomar decisões e nós fomos protelando, adiando, parecendo que talvez isso ia mudar, ou o tempo ia mudar, ou talvez com o tempo ficaria mais fácil e não ficou? Sim ou não? Sim ou não? Então, aí veio a palavra do Senhor novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Quer dizer, a negligência para com a vida espiritual e o foco nas próprias necessidades levaram à repetição do chamado. Gente, tem um versículo que a gente repete ele sem cessar, que talvez seja um versículo que quase todos os cristãos sabem e gostam de repetir. Romanos 8, 28. O que diz em Romanos 8, 28? Amém. Diga comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles
que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito não é seu, o propósito é dele. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão alinhados no propósito. A gente quer que tudo dê certo, mas precisa um alinhamento. Eu preciso alinhar. Qual é a oração que nós fizemos segunda-feira? Alinhe o meu coração com o seu coração, Senhor. Quero o meu coração alinhado com o coração do Senhor. Por quê? É esse alinhamento que faz com que todas as coisas cooperem e contribuam para o nosso bem. O propósito é dele. O propósito é dele conosco. Às vezes a gente fala, esse é o propósito da minha vida. Ok, pode estar ligado a alguma coisa referente à sua profissão, mas não necessariamente. Então nós precisamos entender, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós precisamos estar alinhados com Deus. O povo precisava se arrepender e obedecer, colocando Deus no centro de suas vidas. Colocando Deus aonde, gente? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde seus caminhos os levaram. Presta atenção, vê se muitos se identificam com isso aqui. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Quer dizer, entra por cima e sai por baixo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja onde seus caminhos levaram. De novo, isso aí não é problema meu, não fui eu que causei isso. Não fui eu que causei, foram as escolhas de vocês. Foram os caminhos que vocês escolheram. As decisões que vocês tomaram que levaram a esse resultado. Suba ao monte para trazer madeira, construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, diga comigo, acabou sendo pouco. Acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, diga comigo, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos, nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Também os homens e o gado. Diga comigo, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olha que coisa. Por causa da indiferença do povo em relação à vida espiritual, ao lugar sagrado, Deus reteve a chuva, permitiu que a escassez de recursos chegasse. Mas qual era o problema disso? Você vê os céus e a terra, porque, diga assim comigo, os céus abençoam a terra. Diga, a terra depende dos céus. E não precisa ser espiritual para entender isso. É só você olhar de forma natural. Se Deus não mandar chuva na medida certa, sol na medida certa, o que acontece? Se Ele não mandar da forma exata, não funciona. Tem que ser tudo na medida exata. Senão não funciona. Então, a terra depende dos céus. Os céus abençoam a terra. Então, os céus não produziram, os céus não abençoou, a terra não produziu, não veio o que eles esperavam, afetando tanto o alimento como os animais. E por conta do quê? Por conta das prioridades. Por conta do quê? Por conta do espiritual. O problema estava no espiritual. Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor
o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar, diga comigo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Quer dizer, e a partir dali, no dia 24 do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a partir dali, quando veio essa mensagem, eles ajustaram, acertaram o que precisava ser acertado, começaram a priorizar. A partir dali, veio até o encorajamento do Senhor: eu estou com vocês, estou abençoando vocês. A partir de agora, eu vou abençoar vocês. Queridos, o que isso tem a ver conosco? Eu vou dizer, o que tem a ver é a expressão: veja onde seus caminhos o levaram. Quer dizer, a falta de compromisso conduzirá à seca, às colheitas insuficientes, à estabilidade econômica. Leia isso aqui, por favor. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Mateus 6,33. O que diz esse versículo? Vamos ler então? Diga comigo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que acontece? A vida de muita gente é como uma bolsa furada, não retém bênçãos. Do jeito que entra, ela vai. Muitas pessoas, você vê que essa história, recebe salário, mas recebe um saco furado, entra por cima e vaza por baixo. É a realidade em forma de bênção. Por quê? Porque geralmente nós conhecemos esse versículo, mas não praticamos ele como uma verdade absoluta, que ele é. Muitas pessoas estão exaustas, trabalham demasiadamente, mas não conseguem nem desfrutar do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Outras pessoas não é falta de trabalhar. Levanta cedo, dorme tarde, mexe daqui, corre de lá e tal, mas não vai. Por quê? Porque se Deus não estiver em primeiro lugar, como é Deus em primeiro lugar, bispo? Quando você acorda na primeira hora do dia, qual é a sua prioridade? Com quem você fala primeiro? Você é uma pessoa que anda em espírito o tempo todo ligado com Deus, em oração: Senhor, alinhe meu coração com o seu coração, não me deixe me distrair. O propósito é do Senhor: eu quero que todas as coisas cooperem para o meu bem, eu quero ser dirigido pelo Senhor, eu quero minha mente dirigida, meu coração dirigido pelo Senhor. Você anda em espírito? Me dê revelações, me dê direção. Antes de chegar a Mateus 6,33, do 25 ao 32, fala como acerca das preocupações excessivas com as coisas dessa vida. E aí é lindo, porque o Senhor está dizendo assim: olha, não anda ansioso, preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Não ande ansioso. E o que acontece? Essa ansiedade nos faz preencher todo o nosso tempo, ocupar todo o nosso tempo em busca dessa provisão, tentando suprir as nossas necessidades, e esquecemos do que é prioridade. Porque se os céus não abençoar, é só ativismo. Se o céu não te abençoar, é só movimento, é enfado, é cansaço. Bispo, mas eu tenho que trabalhar? Claro que tem. Quem disse que não? E muito. Agora, Salmo 127, em vão é levantar cedo e dormir tarde, se Deus não abençoar.
Os céus ele abençoa até quando? Até quando? Buscar a justiça de Deus é viver de acordo, diga comigo, com os padrões do céu. Vamos lá, em voz alta, diga comigo: amor, verdade, misericórdia, perdão, pureza de coração, humildade, que é ter um coração que ouve a voz do Espírito Santo. Isso é uma coisa fácil? Não, não é. Não é. É onde o Espírito Santo está. Nós somos o tempo todo bombardeados de todas as maneiras com o propósito de contaminação do nosso coração, azedarmos o nosso coração. O tempo inteiro nós somos atacados. Nós somos atacados das mais diversas formas. Só tem uma maneira da gente conseguir vencer, prevalecer, estando em espírito, dirigido pelo Espírito Santo, andando em espírito. Porque nós somos atacados, assediados. Nós somos assediados. Gente, o diabo usa pessoas para roubar a tua paz no dia a dia? Usa para te desestabilizar? Sim ou não? Se você não estiver em espírito, você vai azedar. Você vai dar a resposta errada. Vai sair de você a coisa errada. Vai nascer em você uma raiz, que a Bíblia chama de raiz de amargura. Raiz de amargura é o que você escuta tanto dentro da igreja, é Amaleque te rondando, para fazer de você uma malequita, um amargurado, uma pessoa azeda, e dar as respostas erradas. Não, esse é um dos assédios que a gente sofre. Essa é uma das formas. Então, a promessa é que, ao colocarmos Deus e a sua justiça como prioridade, Deus proverá todas as nossas necessidades. Vem cá. Diga comigo: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A que Ele fecha, ninguém pode abrir. Se Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, Ele pode tornar qualquer pessoa independente de currículo dela. E a igreja está aí para provar isso. Se a Bíblia diz que todos os dias o Senhor mandava pessoas até Davi para fortalecer o exército de Davi, Deus encaminhava até lá, Deus não pode fazer isso hoje. Ele não pode, Ele só fez isso no passado. Ele não pode abrir caminhos aonde não existe. Ele não pode fazer com que até aqueles que são seus inimigos tenham paz com você, como está escrito. Ele não pode usar o ímpio para te favorecer e para te abençoar. Como ele levantou Dário, fez de Dário, o rei Dário, o homem mais poderoso da face da terra, tinha um propósito. Sabe o que é Deus levantar um ímpio só para favorecer os seus projetos? Levantou o rei Dário, deu poder a ele ganhou, se tornou o homem mais poderoso da face da terra, enriqueceu esse homem, depois mostrou porque que ele tinha uma profecia com o nome dele, uma profecia a respeito dele, 140 anos atrás, ele ouviu daquela profecia, ele acreditou e a profecia é que ele reconstruiria o templo de Jerusalém. Ele disse: eu estou indo, estou financiando, estou dando ordem para que seja feita agora e tudo será pago com os recursos do tesouro do reino. Onde está isso, bispo? Esdras, pega lá no livro de Neemias, volta no anterior e leia. Leia que coisa incrível. Está lá, tudo será pago pelos recursos do reino.
O que acontece é que muitas vezes, a gente por não acreditar nisso, nós acabamos oferecendo a Deus as sobras. Oferecendo a Deus o quê? Que é o resto. Se der tempo, se eu puder, se eu tiver condições. A gente não entendeu ainda que se o espiritual vai bem, tudo vai bem. Se o espiritual vai mal, tudo vai mal. Se eu coloco coisas no lugar que pertence ao Senhor, algo vai dar errado. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, diga comigo, deu tudo o que possuía para viver. Olha, a lição aqui não é o valor da oferta. Não é, o valor da oferta não é medido pela quantidade, mas pelo sacrifício e a disposição do coração. Significa o quê? Que muitas pessoas, muitos ricos vinham e traziam grandes ofertas. Jesus estava ali com os discípulos olhando, as pessoas contribuindo. E aí, de repente, chama a atenção, ele olha para os discípulos e diz: vê essa viúva? Ela deu mais do que todos os outros. Por quê? Eles deram do que sobraram, ela deu do seu tudo. Oferecer as primícias ao Senhor, gente, é dedicar os primeiros, começando assim, ao meu dia, os primeiros minutos do dia ao Senhor. O que a Bíblia diz? Que se os primeiros são santos, todos os demais serão santos. Sabe qual é o princípio das primícias? Sim ou não? Sim ou não? Nós já fizemos pregação inteira sobre isso. Quando você santifica as primícias, o resto todo será santo. É mais ou menos assim. Tem alguém que trabalha com lavoura aqui? Quando você santifica os primeiros, então, num ato de fé, você santifica, oferece o primeiro ao Senhor. Então, quando você oferece, você está santificando todo o resto. A partir dali, vai vir sobre todo o resto. Se as primícias são santas, a massa será santa. Então, se as primícias é dedicar os primeiros minutos do dia, oferecer energia, vida e disposição ao Senhor. Não é a sobra, é os primeiros. O que é que eu estou dando? É igual ao erro que a gente comete. E não me leve a mal você que chegou tarde. Não é tarde demais. Mas todos nós deveríamos ter dado a nossa juventude ao Senhor. Porque no vigor, quanto nós poderíamos ter feito? Nos primeiros anos, com energia, com dedicação, saúde, muita disposição, não tinha cansaço, não tinha disposição para fazer. Então, quanto nós poderíamos ter dado? Mas o problema é que muitas vezes a gente ignora e a gente vai dar ou sobra o resto, que aí a gente já está cansado, já está saturado. Por isso que a Bíblia ensina aos jovens: jovem, gaste a sua juventude no Senhor. Dê a sua juventude ao Senhor. As primícias, diga comigo, é reconhecer a soberania do Senhor. Fazendo o quê? Dando o melhor que você tem. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Deus está nos observando, está nos vendo. Deus não recebe sobras. Diga comigo, Deus não recebe sobras. Esse é o problema de muitas pessoas, quer dar a Deus sobra, não vai dar certo isso. Você vai se decepcionar, porque você vai esperar muito e vai vir pouco. Você vai esperar grandes coisas e não vai vir. É o mesmo princípio de qualquer relacionamento, gente. Dai e ser-vos-á dado.
Quando uma pessoa quer muito da outra, ela tem que se doar muito, não é? Sim ou não? Sim ou não? Não adianta um lado só se doar. Olha, eu quero, então eu dou. Eu me dou, eu me lanço, eu vou receber. Dai e ser-vos-á dado. O que você quer que o outro vos faça, faça você primeiro ao outro. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão, como está escrito ali, e os seus barris transbordarão de vinho. Olha que coisa, honre ao Senhor, o verbo honrar, kabed no hebraico, carrega o sentido de atribuir peso, respeito e valor a alguém. Quando você fala assim, preciso honrar, o que é? Isso tem peso, é respeito, eu dou valor. Honrar significa reconhecer a soberania de Deus. Ele é soberano. Vamos voltar para o primeiro versículo aqui? Qual foi o primeiro versículo que eu falei, se você estava aqui presente? O meu povo foi destruído por falta de? Mas a Bíblia diz, a própria sequência do versículo diz, porque desprezaram o conhecimento. Conhecimento está favorável, conhecimento está aí, está vindo todo, é porque a gente ignora. Eu sei que eu devo priorizar a Deus, eu sei que eu devo buscar Deus em primeiro lugar, eu sei, não resolve. Não resolve. É igual a pessoa, eu falei que ia falar sobre algumas coisas aqui, que eu vou fazer um alerta, tá? Quem é pai, quem é mãe aqui? Vou fazer um alerta a vocês. Com muito amor e com muito temor, vou fazer um alerta a vocês. Essa semana foi uma semana assim, chata demais. Chata, uma semana triste para mim, triste para nós, ver situações como nós estamos vendo. E grave o que eu estou falando aqui, não estou fazendo exposição de absolutamente ninguém, estou fazendo uma advertência. Nós sempre falamos sobre algumas coisas que muitos acham que isso não é relevante. Nós sempre orientamos, cuidado. Domingo nós trouxemos uma palavra, quando o líder para, todos param, certo? Quando o líder se levanta, todos se levantam. Se um líder é uma espécie de terá, que significa atraso, atrasa a vida de todo mundo. Então, um líder não pode ser um terá, porque um terá vai atrasar o processo, sai para ir para um lugar, nunca chega nesse lugar, morre no lugar que não era para ter morrido, não era o lugar que ele saiu para ir. Então, nós como lideranças, nós temos uma responsabilidade gigantesca. Começa por mim. O que pesa sobre mim? Eu tenho uma responsabilidade sobre vocês. A responsabilidade é gigantesca, e eu faço uma advertência a você, sempre que você procurar entrar debaixo de uma liderança, verifique como está a vida dessa liderança. Busque saber como está a vida dessa liderança. Porque se essa liderança tem um problema aqui em cima, todos embaixo vai ter um problema. Se essa liderança abrir uma porta aqui em cima, todos que estão debaixo da sua liderança vai sofrer o resultado dessa influência, dessa porta que se abriu. Então, existe uma responsabilidade gigantesca sobre nós como líderes. Uma responsabilidade muito grande, porque todos aqueles que estão debaixo da nossa liderança, lembre-se que Israel entrou no pior período da vida dele, quando Saul se levantou como rei. Foi levantado como rei, e um rei desconcertado. A nação gemeu, a nação padeceu. Então, nos últimos dias, a gente sempre faz uma advertência. A gente cresce por amor, a gente evolui por amor, a gente muda por amor, a gente fecha brechas por amor, a gente fecha portas por amor. Então, o que você não quer para os seus filhos, não abra portas no mundo espiritual. Agora, a advertência que eu vou fazer é o seguinte: vai você como pai tem direito e autoridade e deve fazer, deve, não é pedir não, deve fazer.
Você é pai, você é autoridade, você tem autoridade para fazer isso. Vai no celular dos seus filhos e veja aonde eles estão entrando. Eu peguei casos essa semana de filhos que estão descontrolados. Sabe vício de crack? Sabe vício de crack? Na pornografia. Que não tem mais controle. Não tem lugar, não tem coisa, não tem... Está por onde começou? Acessando pornografia. Passou da pornografia para a palavra excitação, masturbação. E entrou como um vício que não tem controle. Não tem controle. Porque você sabe que hoje é um dos piores vícios que existe e mais devastador. Chama-se pornografia. Essa semana eu fui orar com o pai e eu falei, você tem a responsabilidade de fechar essa porta que você abriu. Porque começou com você. Você foi acessar o que não deveria, você abriu essa porta para a sua casa, você trouxe, olha a consequência disso, porque agora os filhos não conseguem, as filhas não conseguem se libertar a um ponto descontrolado, que já se tornou uma coisa que tem total domínio sobre. Olha que loucura. O problema aqui é ser só uma porta de entrada para coisas piores. É só uma porta de entrada. Então, olha como a Bíblia ensina sobre isso. Nós não ensinamos que as guerras que nós não vencemos, os nossos filhos terão que lutar? Sim ou não? Então, se você não vence um problema como esse, vai para a próxima geração, a outra geração. E quando talvez você poderia estar descansando, você está travando uma guerra que não era para você estar travando. Mas muitas coisas nós ignoramos. Eu acho que não é bem assim, o problema não é esse, o problema não é dessa forma. Por isso que nós precisamos tratar com seriedade. Olha aqui, ó. Leia aqui, por favor. Deus em primeiro lugar. Família em segundo lugar. Deus em primeiro lugar. Família, porque se você, não importa quanto de dinheiro você tenha, se a sua casa for uma bagunça, você não vai desfrutar desse dinheiro. Você não vai ter prazer para desfrutar desse dinheiro. Você não vai ter paz para desfrutar desse dinheiro. Porque tem que ter base, tem que ter alicerce. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar, te dirigindo, te direcionando, te abençoando, te ensinando a guiar a sua vida, direcionando você a cada passo da sua vida. Eu não posso descuidar da minha casa, da minha família. Porque se eu não cuidar, a área que você descuidar é a área que o mal vai entrar. É sempre assim. Você descuida de uma área, a hora que você se desperta, ele já entrou nessa área. E aí, que paz você terá? Aí ver coisas como eu vi hoje não, essa semana, uma família desestruturada por conta de egoísmo, distrações. Não tratar como seriedade o que deveria ser tratado. Sai do lado só matéria, gente. Tudo é importante. Mas tem coisas que é mais importante. Você não ter... eu sempre falo assim, principalmente vocês homens, falo com amor com vocês.
Final da vida, você não vai bater um papo, sentar aqui, ó, botar uma pilha de dinheiro e falar assim: ei, amigão, hein? Ei, companheiro de luta, batalha. Só ficou nós dois, né? Você acha que vai dar para fazer isso? Sim ou não? Então priorize que no final da vida é sua família, cara. No final da vida. Que a gente acha que a juventude vai durar pelo resto da vida. E não vai. A Bíblia já alerta que esse joelhinho aqui, ó. Quem já sente o joelho hoje? A Bíblia alerta que esse joelhinho aqui, ó, vai chegar um momento que você vai precisar de gente para te levantar. Ela já fala sobre isso. Aproveite enquanto é tempo para fazer um bom plantio. Que vai chegar um momento que você não vai onde você quer. Vai chegar um momento que você não vai fazer o que você quer. E o plantio que você está fazendo hoje é para isso amanhã. A gente não precisa chegar lá na frente. Deixa eu falar uma coisa importante a você. Nós estamos na era dos investimentos. Você é bombardeado todos os dias, porque você tem que fazer investimento, você tem que pensar no seu futuro, previdência privada, bolsa de valores, CDI 15%, ou os melhores investimentos. Tudo isso é bacana, para você ter uma boa velhice. E o teu espiritual, como é que você vai chegar lá? Qual é o plano que você está fazendo para chegar e ter uma boa velhice, guardado, cuidado, abençoado por Deus, para desfrutar das bênçãos do Senhor no seu futuro? Porque quando chegar lá, você pode até ter feito um plano legal financeiramente e um péssimo espiritualmente e um péssimo na área familiar. Só dinheiro não vai resolver nada, porque você vai precisar, inclusive para você ir atrás do seu dinheiro, sacar dinheiro, você vai precisar de ajuda. Alguém vai ter que te levar para poder você ir sacar seu dinheiro. Planta, seja um bom filho, seja um bom pai. Sabe por quê? No futuro você vai precisar de seus filhos. Por isso que a Bíblia diz que feliz é um homem que enche a sua casa deles, porque é como o guerreiro que enche a sua de flechas. No futuro você está respaldado. Você tem com quem contar. São orientações bíblicas. Quando eu sei que muitos de vocês sentem, eu sinto, eu tenho esse joelho lesado, mas você percebe que o dia que você fica muito em pé, a primeira coisa a sentir é o joelho. E a Bíblia, ela alerta que vai chegar um momento que você não vai ter força para levantar. A Bíblia diz que vai chegar um momento que você vai precisar de gente para te conduzir, porque você não vai poder ir para onde você quer. Olha nessa reunião aqui, quantos idosos de verdade tem aqui? Que o idoso nem vem para a igreja agora. Seja porque ele depende de alguém para trazer ele. Se os familiares não vierem, ele não vem. Outra razão é o cansaço, porque já não tem mais disposição. Estou lá com meu pai e com a minha mãe a 200 quilômetros daqui, que morre de vontade de vir para a igreja, mas hoje aos 80 e pouco, sente absurdamente quando vem e faz um bate-volta. Entende o que eu quero dizer? Lê lá, por favor. Reorganizando o quê? Não entra nessa onda do modismo aí, não. O mundo passa. O mundo passa. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor permanece.
e aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Diga comigo: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam. Diga comigo: e encherei seus tesouros. Você sabe o que quer dizer isso aqui? A sabedoria. A Bíblia está falando da sabedoria. A sabedoria possuidora de riquezas e honra, além de ser uma fonte de riquezas duráveis e eternas. Riqueza duráveis são bênçãos espirituais e eternas, que não são passageiras. Não é o que a gente vê hoje, vê e daqui a pouco sumiu. Não, elas são duráveis. Elas são duráveis. O que nós ouvimos aqui hoje? É o Espírito Santo nos chamando para reorganizarmos as nossas prioridades. Caso não avanço, gente. Ó. Você parou para falar com Deus hoje já? Tirou seu período de meditação? No período de meditação, o que Deus falou com você? Um dia alguém que entrou num processo muito difícil falou assim para mim, falou assim: não é justo o que eu estou passando. Eu falei assim: por que não? Onde você estava quando Deus tentou falar com você e te alertar? Quantas vezes Deus tentou falar com você e quantas vezes Ele te chamou e você ignorou? Por que não é justo? Quantos livramentos Ele tentou te dando, te chamando? Quantas vezes Ele falou para você: não faça, e você continuou fazendo? Está entendendo? E quando a pessoa falou para mim, foi justamente por causa de uma enfermidade que ela contraiu, uma enfermidade mortal. Eu disse: foi Deus que praticou isso ou foi você? Então seja autorresponsável, não culpa é Deus, não terceirize não. Ué, a gente quer ser dono do nariz, faz o que nós fazemos o que nós queremos, não é verdade? Eu escolho o que eu faço, Deus faz o alerta: não faça, isso aí vai te destruir, isso aí vai te prejudicar, não haja dessa maneira. A gente ignora, passa por cima dos ensinamentos, vai lá, contrai um problema para a vida, e aí a gente vai culpar a Deus? Bispo, que palavra dura, você acha que está? Sim ou não? Duro é o inferno, gente. Duro é você partir sem chance de voltar. A Bíblia diz que enquanto a vida é esperança, a gente pode corrigir tantas coisas. Posso falar uma coisa para você? Eu estava lembrando essa semana que quando eu fui ensinar minha filha a dirigir, era um barato. Eu falava assim: amor, ó, jeito o banco e tal, você vai, pisa na embreagem e vai soltando a embreagem, vai acelerando, vai aumentando a rotação, vai, ó, pisa, acelera e solta, gradual. Conforme você vai saindo aqui, você vai acelerando aqui. E ela, fala: amor, você soltou rápido demais. Vai lá de novo. Afogava. Aí ela dizia assim para mim: eu estou fazendo tudo certinho.
Eu falei, se você estivesse fazendo tudo certinho, não estava acontecendo o que está acontecendo. O problema não está, você não entendeu o mecanismo. Você vai aprender, quando você entender como funciona o mecanismo, você vai ver que funciona certinho. Mas se está afogando é porque você não está fazendo certinho. Está entendendo ou não? Ela queria colocar na cabeça dela que ela estava fazendo tudo certinho, o problema estava no carro. O que isso tem a ver com a minha história? Você já sacou, né? Sim ou não? Tivesse fazendo tudo certinho, estava funcionando, estava fluindo, estava andando. Se não está, é porque não está fazendo certinho. É para funcionar. Não adianta a gente terceirizar, não, eu estou fazendo, não está. Quando você aprender como funciona, você vai ver que funciona, que tudo vai funcionar, tudo foi criado para funcionar. Eu preciso parar e falar onde eu estou errando. Porque essa área da minha vida não está fluindo, algum erro eu estou cometendo, eu preciso corrigir para não errar. Porque se eu corrigir, vai funcionar, vai fluir. Outro dia alguém falou assim para mim, mas o senhor não acha que o diabo investiu contra mim? Eu falei, o diabo, ele trabalha nas brechas. Ele encontra uma, ele te pega nela. Se ele não encontrar, ele não entra. Tentar, ele vai. Mas se não tiver, eu não acabei de falar? Uma área que você descuidar é a área que vai ter problema. Amém, gente? Amém. Alguma coisa está errado. É igual outro dia eu estava comentando um negócio com o Marcelo, a gente estava conversando sobre algo. É igual quando a pessoa fala assim, todo mundo sumiu, o cliente sumiu, não desapareceu. Espera aí, ninguém some do nada. Ponto. Ninguém some do nada, gente. Alguma coisa aconteceu. É ou não é? Sim ou não? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É aquilo que nós sempre falamos, a Bíblia não diz que o dinheiro é um problema, sim o amor a ele, é a raiz de todos os males. Você vê que o dinheiro, ele é uma bênção, ele é uma ferramenta, ele é algo neutro, que você pode usar de uma forma incrível para fazer coisas maravilhosas, incríveis, mas você também pode fazer coisas absurdas ou colocar o seu coração nele e fazer, porque o dinheiro na Bíblia é a única coisa que compete com Deus, que ele também é chamado de um Deus, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Quando a pessoa ama, leva a ganância, a idolatria, a corrupção, o egoísmo, a luxúria, a práticas imorais por conta do amor ao dinheiro. A gente troca família, vende filho por dinheiro. Irmão mata, filho mata pai. Irmão mata irmão. Cria inimizade por causa de dinheiro. É verdade ou não é? Lembra do dia que eu falei para vocês? O marido que perdeu, o casamento dele acabou. Ele falou assim, sabe quando meu marido vai vir para cá lutar pela família, lutar por nós? Eu falei, não. Ele falou, nunca. Porque ele ama mais o dinheiro do que todos nós. Ele ama mais o dinheiro do que a mãe dele. Falei, que triste, hein? E é verdade, ele não veio mesmo lutar pela família. Não veio. Tem pessoas que interpretam esse versículo como algo errado, que é como se fosse um pecado.
ter dinheiro. Não, esse não é o problema. É aquela frase, né? Você pode ter dinheiro, dinheiro que não pode te ter. Essa crença leva muitas pessoas não só à aversão ao dinheiro, mas à dificuldade de administrá-lo. Dinheiro é uma bênção. Deus quer te abençoar com dinheiro? Quer. Mas você é apegado a Ele, Ele se tornou um Deus na sua vida, você é uma pessoa generosa, você entendeu qual é o propósito do dinheiro, que ele é uma ferramenta para você, não só para que você tenha uma vida bacana com a sua família, mas existe um propósito por trás disso, porque no final você não vai levar nada, você pode juntar uma bolada aí, um absurdo, que você não vai levar um real daqui, mas o que você fez sim, o que você fez com ele. Qual o propósito? Qual o propósito? Eu tenho muita seriedade, gente. Às vezes as pessoas... tem uma pessoa aqui que está me ouvindo. Está me ouvindo aqui. Essa semana eu sentei com uma pessoa que ela sentou comigo e disse assim... Aliás, a semana passada essa pessoa me procurou, ele está me ouvindo. Ele disse assim, eu quero doar todo o meu patrimônio para a igreja. Eu tenho patrimônio. Eu tenho bens. Eu peguei e disse assim, qual a razão de você querer doar? Porque eu fiz um propósito que eu ia doar e etc, etc, etc. Eu disse assim para essa pessoa. Eu falei, você deve para alguém? Tem gente que você está devendo, tem que acertar. Primeiro vai pagar suas dívidas, depois de pagar suas dívidas, acertar com todo mundo que você tem que acertar. Agora, outra coisa. Você quer que o seu negócio prospere? Quero, porque eu vejo a vida do fulano, eu vejo a vida do ciclano, eu também gostaria de... Eu falei, então, outro ponto. Então, você não vai doar nada. Então, se você tem patrimônio para vender, você vai vender o seu patrimônio, você vai buscar alguém que te ajude a administrar, você vai investir nesse negócio, você vai prosperar nesse negócio, porque você próspero, você vai fazer muito mais pelo reino. Amanhã, se no futuro você quer fazer a doação, porque você quer doar parte para a sua família, parte para a sua coisa, outra para a igreja, é outra história, mas hoje não. Eu não sou lobo, gente. Eu sou pastor. Tá? Você acha que se eu ouvisse isso? Ele está aqui, ele está me ouvindo. Ele tem vários imóveis. Você acha que eu vou? Acha. Eu vou prestar conta com Deus. Poderia juntar aqui, chamar o doutor ali e falar, doutor, tu quer fazer uma doação? Como é que nós fazemos com isso, com essa questão de doação? Como é que nós vamos fazer? Podia chamar, está cheio de advogado na igreja para isso. Não é verdade? Não. Não, eu também vou prestar conta com Deus. Vou prestar conta do que eu fiz, do que eu não fiz, do que eu te ensinei, do que e por isso eu quero estar com a minha consciência. Você acha que eu não penso no futuro? Você acha que eu não penso no dia da minha prestação de conta, que eu vou chegar diante do Senhor, e o que vale para Deus é intenções e motivações, com que intenção e motivação eu fiz? Eu falo para vocês, que se Deus permitir, se Ele permitir, pergunte meus filhos, quantas vezes eu conversei com eles essa semana, eu tenho preparado os meus filhos para cuidar dos seus filhos. Meus filhos vão cuidar dos seus filhos, dos seus netos, se Deus permitir, porque eu não sei o que Deus tem com eles aí para frente. E jamais plantaria algo errado no coração dos meus filhos. Jamais. Para isso voltar contra eles no futuro. Jamais. E um dia, isso que eu estou falando para você, a pessoa está me ouvindo aqui. Se um dia ele quiser compartilhar, ele vai compartilhar isso com você, que um dia ele me procurou para fazer a doação do patrimônio dele. Eu ouvi ele, eu falei, no seu coração, parabéns para você. Está doado. Agora, se você tem compromisso, você vai sanar seus compromissos. E se você tem um sonho, que o seu negócio prospere, você vai... Então, venda, busque alguém que te ajude a administrar e invista no teu negócio. Porque você vai prosperar, e você prosperando, você vai poder fazer muito mais pelo reino. Vai ou não vai? Vai fazer muito mais. E se no futuro ele disser assim, eu cresci muito, prosperei muito, quero 50% é da minha família, dos meus, o
que eu quero deixar, mas 50% eu quero fazer doação para a igreja. Ele faz. Quem está entendendo, gente? Lê aqui, por favor. Eu tinha muita coisa para falar, gente. Muita. Só vou ler alguns versículos e falar rapidamente para a gente orar. Diga comigo, o preguiçoso não aproveita a sua casa, mas o diligente dá valor aos seus bens. Olha, o preguiçoso, ele não aproveita, né? Ele não aproveita nem o que ele conquistou. A Bíblia fala do preguiçoso como preguiçoso. Tem preguiça de orar, de cultuar o Senhor, de realizar a obra, preguiça de pensar, de ouvir, de absorver a palavra, preguiça de crescer como profissional, de aprender mais. Em contraste, o diligente é aquele que tem um cuidado ao ouvir a palavra, anotá-la, meditá-la, colocá-la em prática. Espera aí, eu preciso ser um praticante. Eu não posso ser só um ouvinte. A gente tem direção para tudo. Vamos repetir. Deixa eu ler mais uma coisa. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Elas agem com sabedoria e previsão, mesmo sem supervisão, acumulando provisões e trabalhando diligentemente para o futuro. A formiga, ela representa o esforço contínuo, o zelo de realizar tarefas importantes. Ela trabalha com dedicação, mesmo sem a presença de líderes ou supervisores. A formiga não tem supervisor, não. Vai lá, trabalha, vamos! Não, a Bíblia está dizendo, aprenda com a formiga. Seja autorresponsável. Ninguém precisa te mandar. Vamos falar uma coisa aqui para nós, aqui, gente? Você acha que nós deveríamos ser mandados por alguém fazer alguma coisa? Sim ou não? E aí, se a gente trouxer para a vida espiritual, você acha que alguém precisava falar para a gente assim, ó, você precisa orar, você precisa meditar, você precisa parar para falar com Deus, você precisa... Não, ninguém precisava falar isso. Somos nós. Ou dá o seu sangue, não seja preguiçoso, vai buscar crescer, vai buscar evoluir. Elas coletam e armazenam alimentos no verão, antecipando as dificuldades do inverno. Isso fala de planejamento e proatividade. E para terminar minha leitura, passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiro por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedras estava em ruínas. Diga comigo, o chão coberto de ervas daninhas e o muro de pedra em ruínas. Quer dizer, sem proteção. Por quê? O preguiçoso ele está vendo que está sem proteção e não se levanta para poder levantar esse muro. Não, eu sei, gente, que a palavra confronta. Fica a cara de assustado, não, se você olhava para mim, chacoalhava a cabeça e dava um sorriso assim, ó. Isso, ficou melhor. A cara de vocês ficou muito assustado. Observei aquilo, fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar um pouco mais. Diga comigo, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a miséria como um homem armado. Por quê? Porque o preguiçoso ele está vendo que, o lugar que era para ser extremamente produtivo está improdutivo porque eu tenho preguiça de cuidar. O que pode ser a vinha do preguiçoso? Pode ser minha casa, pode ser minha família, pode ser meu negócio, pode ser a minha própria vida espiritual, porque eu estou vendo coisas e eu não faço, eu não me levanto, eu não me desperto para poder fazer o que precisa ser feito. Vamos pensar na nossa vida como esse campo do preguiçoso. A vinha, do preguiçoso. Vinha representa alegria.
A videira, o produto da oliveira é alegria. Espera aí, eu estou vendo ervas daninhas criando mato. Espera aí, vamos limpar isso. Vamos tirar a sujeira, vamos tirar as ervas. Vamos tirar, vamos levantar o muro de proteção, vamos cercar. Vamos, nós só temos essa vida, gente. Gente, quem aprendeu que vai reencarnar, quero te dizer que você não vai reencarnar. Quero dizer a você que não existe uma infinidade de vai e volta, vem nessa geração, vai na outra geração, vem nessa geração, vai na outra geração, vai, cada vez você vem numa geração nova, numa configuração nova. Não tem. Está determinado o homem morrer uma só vez, após isso segue-se o juízo. Do jeito que você partir daqui hoje, você vai chegar, acabou, está definido como será a sua eternidade. E significa que você só tem essa vida. O que você está fazendo com ela? Significa que você só tem essa vida para construir uma grande vida e marcar a vida das pessoas que Deus colocou no seu caminho. Posso falar mais? Quantos cultos fúnebres eu já fiz? Mais do que casamento. E tem culto fúnebre, você vê que o choro de quem está ali é da alma, porque aquela perda é irreparável. Mas tem culto fúnebre que você vê que a pessoa não derrama uma lágrima, que é quase um livramento. Não marcou a vida de ninguém. Será que se nós partirmos hoje, quem vai sentir nossa falta? Será que nós marcamos a vida dos nossos? Quem é pai, você marcou positivamente a vida dos seus filhos? Marido, esposa? Você faria falta de verdade? Porque a sua presença é necessária. Ou não? Reorganizando prioridades. Tem versículo bíblico que diz: organiza a tua casa que você vai morrer. Até para morrer você tem que deixar a casa em ordem. É verdade ou não é? Porque tem gente que morre e deixa um turbilhão de problema para os outros ainda. Não supriu, não foi bênção, e ainda quando partiu deixou um monte de problema. Não faça isso. Eu sei que, bispo, eu não queria ouvir essa palavra. Mas quem disse que Deus vai falar só o que a gente quer ouvir? E palavra boa é aquela que mexe com a gente e leva a gente a ajustar a rota. Porque muitas vezes nós caminhamos iludidos, distraídos demais. Nós caminhamos totalmente distraídos e Deus está nos chamando: opa, ajusta a rota. Ajusta a rota, porque eu quero te abençoar, quero abençoar a sua vida, a sua casa, quero abençoar você ainda mais do que você. Agora, eu quero com você relacionamento. Deus quer relacionamento. Não deixe Deus para segundo, terceiro plano, que não vai dar certo, você vai se frustrar. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, pega o teu propósito e feche seus olhos. Com a mensagem que o Espírito Santo nos traz aqui hoje, trazendo tanta clareza a nós, tanta lucidez,
a cada um de nós as mais diversas áreas. Quais são as prioridades que você toma a decisão aqui hoje já de reorganizar tua vida espiritual? Levante o dia, levante já pela manhã, fala com Deus, ore a Ele, coloque um hino, adore a Ele, diga a Ele: eu levanto essa manhã para te louvar, para te adorar, Senhor, me ilumina, alinhe o meu coração com o seu coração, Senhor, eu quero meu coração alinhado com o coração do Senhor. Fala comigo, me dê direcionamentos, me dê revelações, eu não quero errar. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos perfeitos, mas o seu fim é caminho de destruição. Não siga o seu próprio caminho. Reorganize as suas prioridades, sua casa, sua família. É a sua vinha. É a sua vinha que vai te trazer alegrias. Cuide dos seus. Dê mais atenção à sua família, aos seus filhos. Invista em tempo de qualidade com eles. Veja o que está acontecendo, com que eles estão envolvidos. Mude, feche portas, não abra portas. Não abra portas. Porque às vezes a gente abre portas que o diabo vem pela cabeça. Se a cabeça abre portas, ele vai afetar o corpo. Então não abra. Esteja atento ao que está acontecendo. Às vezes a gente tem aquela mentalidade antiga de dizer assim: a vida vai ensinar para eles. Não, a vida não tem que ensinar, porque a vida não tem nada para ensinar. É você, a luz da palavra, que vai ensinar. É o Espírito Santo que vai ensinar. É a única maneira da gente não errar. É a única maneira. Por isso que nós precisamos viver princípios, valores bíblicos. A palavra tem que ser o nosso guia, o nosso manual de vida. Peça o Espírito Santo. Gaste tempo com Ele, diga: Espírito Santo, eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu quero a minha mente dirigida pelo Senhor. Eu quero o meu coração dirigido pelo Senhor. Eu quero o meu coração alinhado com o Senhor. Eu não quero errar. Quais são as prioridades que você vai alinhar? Não ofereça a Deus as sobras. Não tenha preguiça de orar, de jejuar, de buscá-lo nas madrugadas, ouvir a sua palavra. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele deve ser a nossa maior prioridade. Coloque de verdade. Quando você medita Deuteronômio 28, Josué 1, Jeremias 17, Salmo 1, entre outras passagens bíblicas, você vai ver que quando você obedece e age corretamente diante de Deus,
você vai ser altamente recompensado, altamente abençoado pelo Senhor. Pega a tua Bíblia, vai lá, Josué 1, Deuteronômio 28, Jeremias 17, Salmo 1, Jeremias 29, 11. Então vale a pena. Está na hora de tomar uma decisão. Não é só ter a intenção, é tomar a decisão. Eu vou reorganizar a minha vida. Eu não quero viver correndo para cima e para baixo. Eu não quero só ativismo, só movimento. Eu quero resultado na minha vida. Eu quero ver o fruto na minha vida. Eu não quero ser como o povo no tempo do profeta Ageu, que estava lá atrasado, há 16 anos atrasado, por conta da vida espiritual. Deus não era a sua prioridade, o templo não era a sua prioridade. Aí, olhavam para muito, plantavam muito, colhiam pouco. Olhavam para muito e não vinha nada. Recebia salário e recebia num saco furado, entrava por cima e sai por baixo. Não eram capazes de reter as bênçãos do Senhor. E o Senhor vem e diz: olha onde os vossos caminhos os levaram. Não, está na hora de você reter bênçãos. As bênçãos chegar até você e parar. As bênçãos chegar na sua vida e permanecer. Quando o povo alinhou com Deus, o profeta veio e falou com eles, e eles disseram: não, nós vamos recomeçar essa reconstrução, nós vamos recomeçar. O Senhor reforçou a bênção, disse: eu estarei com vocês, eu vou abençoar vocês. Faz isso hoje. Eis-me aqui, Senhor. Faz isso hoje e diga: Senhor, eu estou tomando essas decisões aqui, como no tempo do profeta Ageu. Eu estou tomando essas decisões. Assim o Senhor encorajou, está escrito lá, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E o Senhor vem e disse: eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar grandemente vocês. Ajusta. Toma suas decisões aí agora. Eu não vou jogar tempo fora, a vida eu só tenho essa. E eu não vou jogar vida fora. O texto diz: o Senhor encorajou eles. O Senhor encorajou. E disse que estaria abençoando. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Que não sirva mais para você. Você tem plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Não. Que não sirva para você. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Por quê? Por conta da vida espiritual, a casa do Senhor. Você é templo do Senhor. Diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Diga: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, dirija a minha vida. Diga: Espírito Santo, me ajuda a reorganizar as prioridades. Espírito Santo, me ajuda. Diga, abre o teu coração. Espírito Santo, eu não quero mais errar.
Espírito Santo, eu não tenho nem idade mais para errar. Espírito Santo, me ajuda a remir o tempo. Espírito Santo, me ajuda a remir o tempo. Me ajuda a recuperar o tempo perdido. Sabe o que a Bíblia diz? Restituirei os anos perdidos. Restituirei os anos consumidos. Ele vai te ajudar a remir o tempo. Ele vai te ajudar a remir o tempo perdido. E você vai viver coisas que você não imaginava viver. Você vai desfrutar de momentos incríveis que você não imaginava desfrutar. Só dê a resposta certa. Só dê a resposta certa. E Ele vai te ajudar. Abra o teu coração e diga. Faz essa oração. Me ajuda a reorganizar minhas prioridades. Me ajuda a reorganizar as minhas prioridades. Aleluia. Vai, diga a Ele. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. Que sejamos um povo que enxerga, que vê. Que não sejamos um povo iludidos, distraídos. Que sejamos um povo lúcido, que enxerga o futuro, que está plantando para um grande futuro, que faz parte do propósito que o Senhor nos chamou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados para o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Vai, diga. Eu quero que todas as coisas cooperem para o meu bem, Senhor. Eu quero andar de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu propósito. Diga ao Espírito Santo, dirija a minha mente, dirija os meus pensamentos, alinha o meu coração. Diga ao Espírito Santo, me alinha, me ajuda a alinhar o meu coração com o coração de Deus. Espírito Santo, alinha o meu coração. Espírito Santo, eu estou dando abertura para que o Senhor trabalhe o meu coração. E se preciso for, diga a Ele, me dê um coração novo. Me dê um coração novo. Um coração segundo o seu coração, Senhor. Um coração sensível à tua voz. Aleluia. 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 Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Com seus olhos fechados, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz em uma reunião bem recente. Nós sabemos que Jesus está voltando. É mais dia, menos dia, Ele está chegando. E os sinais têm apontado para isso.
E às vezes a gente não sabe muito o que fazer, o que seriam essas prioridades. Ele vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo que o priorizou e o colocou em primeiro lugar, que buscou o reino e a sua justiça. Então, se nós soubéssemos que o Senhor Jesus, não sei se amanhã, não sei se depois, mas até domingo, o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Como seria a sua vida até domingo? Quais as escolhas você faria? O que seria prioridade na sua vida? O que importaria para você? O que você ia fazer daqui até domingo? Eu tenho certeza que nada mais importaria para você. O dinheiro não estaria em primeiro lugar, o trabalho não estaria em primeiro lugar. Eu acredito que uma das coisas que seria a prioridade, você, talvez, dentro desse período, você quase que ia desejar estar na igreja todos os dias, se não as 24 horas no dia. Você ajustar com a sua família, você talvez perdoaria quem você não consegue perdoar, você ia quebrar barreiras com quem você não consegue quebrar, porque isso não importa mais, porque você sabe que isso estaria comprometendo tudo aquilo que comprometeria a sua salvação, você ia tirar da frente. Como seria a sua vida? Quais seriam suas prioridades? Se você soubesse que domingo o Senhor vem, aliás, em um desses dias, mas até domingo no máximo, Ele vem buscar a sua noiva. Será que vale a pena sustentar orgulho, ego? Será que vale a pena priorizar as coisas que você tem priorizado e colocado em primeiro lugar na sua vida? Será que as coisas que tanto importariam? Será? Talvez muitos digam assim, mas isso é uma hipótese, né, bispo? Não, não é. O pior é que não é. O pior é que pode acontecer. É a nossa maldita incredulidade que sempre nos faz acreditar que não vai acontecer. Mas a nossa fé, aqueles que estão movidos pela fé, leva a sério o que está escrito na palavra: vigiai, porque não sabeis a hora e nem o dia. Vigia porque você não sabe, e nem a hora que Ele vai te chamar. Reorganize a sua vida, priorize o que importa. É tudo por Ele. Porque dele, por meio dele, para Ele. Você pode dizer isso? São todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por meio dele, para Ele.
São todas as coisas. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nunca foi sobre nós. Abençoa a igreja, Senhor. Sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Não, nunca foi sobre nós. Ajude-nos, Senhor, Nem sobre o a restaurar o que precisa ser restaurado. que fazer. Ajude-nos, Senhor. Sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Adore a Ele. E quem sou eu? Ah, quem sou eu, Senhor? O que eu tenho para te oferecer? O que é que nós temos para oferecer a Ele? Senhor, tudo para o Senhor Jesus. E quem sou eu? Aleluia. O que eu tenho para te oferecer é tudo sobre Eu declaro restaurações. tudo para o Senhor. Eu declaro restituições, Senhor. Eu declaro mudanças. Descobri que sem ti Eu declaro, Senhor, eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. É tudo. Tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor. É santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Hosanas. Ora vem, Senhor. Hosana quer dizer, vem, Senhor Jesus. Ah, que maravilha quando isso acontecer, hein? Ah, Hosana. 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 Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele, São todas as coisas. todas as coisas, porque dele, Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar o teu propósito. Quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo te dirija, que Ele te ajude a reorganizar as prioridades, aquilo que vai trazer aceleração à sua vida, aquilo que vai trazer fluidez à sua vida, aquilo que vai trazer crescimento à sua vida. Que o Espírito Santo dirija seus pensamentos, sentimentos, seu coração. Eu declaro em nome do Senhor Jesus esse tempo de restauração e restituição. Que o diabo não tenha mais poder de te roubar a paz, a alegria, a família, financeiramente, tempo, que ele não tenha mais acesso a nenhuma área da sua vida. Eu abençoo tua vida, e eu declaro que em nome do Senhor Jesus, que essa noite seja uma noite especial, em que ajustes sejam feitos, decisões sejam tomadas, para ajustar a rota, e que haja fluidez na sua vida, em tudo. Que os teus propósitos estejam alinhados com os propósitos de Deus, porque aonde Deus está, não tem como dar errado, não tem como não funcionar. Eu te abençoo, eu abençoo teus propósitos, e declaro em nome do Senhor Jesus, que você entre nesse tempo de restauração e restituição. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.